Nós estamos aqui no Seminário de Responsabilidade Técnica promovido pelo CRA-RJ. Nós vamos conversar com o advogado Abel Chaves Júnior, que é assessor jurídico do CRA de Minas Gerais, sobre a palestra que ele trouxe aqui da importância do administrador. Ele está ciente dos direitos e deveres dele de acordo com a lei. Abel, qual a importância para o administrador de ele ter esse conhecimento todo das leis trabalhistas, civil, penal e de uma lei de um âmbito geral? Olha, primeiro, a conscientização da exigência dessas leis, seja pelas resoluções do Conselho Federal, seja por todas as leis que ele estará sujeito. Então nós podemos citar o próprio Código Civil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Código Tributário Nacional, o Código Penal, a Lei de Licitações. Todas essas leis, todas elas são importantes para que ele possa ter consciência do exercício da atividade profissional, como ele deve agir no seu dia a dia, para que não tenha nenhum problema, seja na esfera civil, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal. Então, para que ele possa trabalhar de forma ética, de forma consciente e que não tenha nenhum problema, porque realmente a legislação é muito pesada e traz ônus seríssimos para ele. Caso a empresa esteja envolvida em alguma improbidade, em alguma coisa ilegal, a empresa ela responde sozinha, o administrador responde sozinho? Como fica toda essa situação? Isso, vai ter que verificar a situação de cada caso. Mas o importante é destacar o seguinte, o que nós falamos aqui foi sobre a responsabilidade pessoal do administrador, que ela é de forma ilimitada e incide inclusive sobre o seu patrimônio pessoal. Então, dependendo do que o administrador fizer, se for um ato ilícito, como por exemplo no direito civil, em que a legislação determina que se ele praticar atos ilícitos, ou seja, agir em desconformidade com a lei, agir contra o contrato social ou contra o estatuto, por exemplo, se ele praticar algum ato ilícito, ele poderá responder pessoalmente pelas obrigações decorrentes dessa ilicitude. No direito tributário, por exemplo, nós também temos determinados atos ilícitos. E o artigo 135 conceitua os atos ilícitos, que também são o excesso do poder de gestão, atos contrários à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Se o administrador praticar um desses atos, ele responderá de forma pessoal. Esses atos no Código Tributário Nacional são atos, inclusive, dolosos. Tem que haver, então, a demonstração que ele praticou uma ilicitude dolosa, ou seja, ele quis aquele resultado, ele praticou um ato fraudulento. E aí, se houver a prova disso, ele poderá responder de forma total e limitada. E o que acontece com a empresa? Se a empresa não participou desses atos, a empresa se livra de qualquer responsabilidade. E aí é necessário averiguar, inclusive, qual é a responsabilidade de cada um. Foi a empresa que pediu para ele agir? Então, por isso que ele não pode agir. Porque se a empresa pediu para ele agir, ela pode ser responsabilizada, mas ele também. Ou ele praticou por sua livre e espontânea vontade. Então, por exemplo, vamos pegar um sócio, né? O sócio resolve agir em desconformidade com o contrato social, o sócio gerente e administrador. Se ele agiu por conta própria, ele é que vai responder e a empresa não terá nenhuma responsabilidade. Mas ele pode também não ser o autor, mas participar da prática da ilicitude, ou ele pode mandar alguém participar. Neste caso, em matéria tributária, por exemplo, a responsabilidade vai ser geral, vai ser dele, inclusive de quem o mandou, na prática desse ilícito. E esse tema ele é bem trabalhado dentro das universidades, como isso pode contribuir para a evolução do país de uma forma geral? Esse tema é muito bom porque nós vamos nos deparar com a seguinte situação. O Constituinte Federal de 1988, ele elegeu como forma de evolução da sociedade brasileira a educação e a valorização do trabalho. Então é pelo trabalho que nós vamos evoluir, vamos fazer com que esse Brasil seja melhor, que esse Brasil seja um país realmente evoluído. Então, primeiro, é muito importante que o profissional se conscientize da importância do seu papel na empresa, em qualquer estabelecimento, nas entidades públicas, seja como profissional, seja como
vereador, seja como deputado, seja como ocupante de qualquer órgão público. É muito importante que nós tenhamos essa conscientização da importância, da valorização do trabalho. E as escolas têm um papel fundamental, porque, como eu disse, a Constituição Federal ela elegeu para a evolução da sociedade brasileira a educação. Então é pela educação, começando lá nos bancos das faculdades, que nós vamos levar esses conhecimentos aos alunos, que nós vamos debater esses assuntos e vamos fazer com que os profissionais já saiam das faculdades, dos bancos escolares, mais conscientes da responsabilidade profissional, porque se houver algum problema, se houver alguma ilicitude, ele sujeitará a um acabouço jurídico muito grande, seja na esfera civil, seja na esfera penal, seja na esfera administrativa, junto inclusive aos conselhos de classe, sofrendo processos éticos. Então é muito importante que eles já saiam de lá conscientes da importância não só do trabalho para o crescimento da sociedade brasileira, mas também que, dependendo da ilicitude, isso poderá causar a ele vários ônus.